Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria que eu saúdo a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos, que cada um de nós possa receber aquilo que veio buscar nesta casa, nessa tarde. Quero lembrar que estamos aqui presencialmente na União Espírita de Piracicaba, aqui no centro, na Rua Regente Feijó, número 933, e também estamos transmitindo ao vivo pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. A partir desse instante, todos nós seguimos unidos. Nós aqui que estamos presencialmente e cada um de vocês que está aí em sua casa, também nos acompanhando. Estamos unidos numa mesma vibração, num mesmo pensamento. Os bons espíritos que assistem a essa atividade, os benfeitores espirituais desta casa, podem nos atender, nos alcançar, onde quer que estejamos. Bem, eu tenho alguns recados rápidos antes da nossa palestra, lembrando que hoje nós teremos a honra, a alegria de receber o nosso amigo Alex Bonafini, que vai falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Mas antes eu tenho alguns recados rápidos. A gente tem falado nas últimas semanas o sucesso da campanha União Solidária. Então, você que ainda não teve a oportunidade de participar, funciona assim: você adquire um cupom no valor de R$10 e concorre ao sorteio no mês de dezembro próximo agora, de um carro 0 km, um Fiat Mobi 0 km e 3 motos 0 km. Lembrando que esses R$10 ficam aqui para a instituição, para casa, e serão utilizados para a manutenção das atividades que nós oferecemos. Então, se você ainda não adquiriu, custa R$10, eu coloquei na tela aqui o telefone para você ligar, 99895-1692, eu vou repetir, 99895-1692. Aí você combina quantos cupons você quer para vir buscar aqui ou para retirar. E se você também quiser estender a sua ajuda, você pode vender, também oferecer, pegar uns talões e levar para casa, oferecer para os familiares, levar para o trabalho, para os amigos. Assim, a gente também leva essa oportunidade para essas pessoas, né? Alguém vai ter que ficar com esse prêmio. Lembrando que o sorteio, o ano passado, da Festa das Nações, ficou aqui com a casa, né? Uma frequentadora aqui da casa que ganhou o carro 0 km. Muito bem. A União Espírita de Piracicaba, historicamente, atende muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Nessa situação de pandemia, tem aumentado a procura por auxílio material. Então, quem puder ajudar também, nós pedimos, doando alimentos, né? Arroz, feijão, macarrão, óleo, trigo, farinha de trigo, produtos de higiene, de limpeza, pode trazer que nós vamos montar cestas básicas para atender essas famílias que continuam, sim, precisando e nos procurando. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 9 às 13, de segunda a sexta. E às quartas-feiras, além do período da manhã, quem trabalha não pode vir aqui das 19 às 21. Lembrando que todas as quartas-feiras a casa está aberta também para quem quer pagar uma mensalidade, adquirir um livro ou outras informações. Tem o plantão da secretaria às quartas-feiras. A casa também oferece um trabalho de atendimento fraterno. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos alguma dificuldade, passamos por um momento de dor e precisamos conversar com alguém. Então, o atendimento fraterno é isso. É uma oportunidade da pessoa poder contar numa conversa privativa aquilo que ela está atravessando, poder receber o auxílio aqui também, ser encaminhada aqui para ser auxiliada na casa. O atendimento fraterno está acontecendo às quintas-feiras aqui na casa, das 19 às 21 horas. Esse é o horário do atendimento. Mas para ser atendido tem que agendar. O agendamento é feito de segunda a sexta em 2 horários, das 9 às 13, das 9 da manhã até 1 da tarde, e depois das 2 às 5. Nesse horário,
Você pode entrar em contato, ou ligar, ou mandar uma mensagem de texto, e vai agendar um horário. São 8 atendimentos cada quinta-feira. Então, vai ter uma pessoa aqui lhe aguardando no horário combinado para poder lhe ouvir e lhe ajudar. O telefone é o 9698-3606. Falamos do plantão da secretaria. E você que quer receber informações atualizadas das nossas atividades, do que a gente faz, notícias atualizadas. Por exemplo, na quinta-feira passada iniciou o estudo do Livro dos Espíritos, uma nova atividade, às quintas-feiras, às 19 horas. Então, para você receber o link, antes da atividade começar, você pode mandar uma mensagem de texto para esse mesmo número, 9698-3606, com a mensagem cadastro, com o texto cadastro. E a gente vai inserir você numa lista de transmissão. Olha, não se preocupem, não é um grupo, a gente não vai mandar mensagens, de manhã, de tarde, à noite, é só realmente uma lista de transmissão para a gente manter quem deseja informado sobre as atividades que nós oferecemos, para você não perder nada. Então, você vai participar dessa lista e sempre que tiver uma atividade, meia hora antes a gente manda. Quero aproveitar para pedir para você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, que possa se inscrever, no YouTube, inscreva-se no canal da União Espírita de Piracicaba, lembrando que 50% das pessoas que nos acompanham pelo YouTube não são inscritos. Passam por lá, gostam, assistem as palestras inteiras, inscrevam-se também, marquem o sininho para receber notificação, para que você também receba sempre um aviso de que está chegando uma atividade nova, e você que está no Facebook, compartilhe, curta, deixe o seu comentário, para que a gente possa responder você ainda no ar. Aqui a gente vai tentar, no final da palestra do Alex, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar responder ainda no ar para vocês, tá bom? E compartilhem, porque se a gente gosta de uma coisa, se é boa para a gente, vamos facilitar para que isso chegue até outros corações que dela necessitam também. Muito bem, dados os recados, nós podemos nos preparar para receber os ensinamentos que nos serão apresentados hoje. Então, convido todos para que fechemos os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a figura de Jesus, o nosso Mestre, o Cristo de Deus, vivo, e diante do Mestre, nós só podemos agradecer por tudo que temos recebido, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse instante, participando dessa atividade. Agradecemos por esta casa abençoada que nos recebe, a União Espírita de Piracicaba, todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Nós agradecemos por todos os recursos que nos são oferecidos. Obrigado, Mestre, porque podemos ver, ouvir, falar, caminhar. Muito obrigado, sobretudo pela oportunidade de estudar, de conhecer esta doutrina que tanto tem nos educado e que nos ensina que mesmo aqueles que hoje vivem limitados em alguma dessas faculdades poderão renascer no esplendor da perfeição. Por isso, sobretudo, nós somos gratos por tudo o que fomos, tudo o que somos hoje e tudo o que um dia nos tornaremos, porque sabemos que a cada um de nós está reservada a felicidade sem limites da perfeição. Muito obrigado, irmão maior, pelos nossos recursos materiais, pela nossa casa, o nosso abrigo, pelos nossos familiares, os nossos amigos, esses tantas vezes que são utilizados como meios, esses benfeitores espirituais, a começar pelo nosso anjo guardião que nos acompanha diuturnamente nos inspirando. Conhecedores que somos das nossas limitações, das nossas necessidades, nós rogamos, irmão maior, não nos deixe cair, sucumbir
diante das provas, diante das dificuldades dessa vida, que não nos falte coragem para levantarmos quando cairmos e para que continuemos a guiar os nossos passos na direção dos teus ensinamentos, na direção do perdão, na direção do amor, que eduquemos os nossos sentidos para que nossos olhos sejam bons, para que vejam a beleza e a bondade, para que os nossos ouvidos ouçam as tuas instruções e que nossa boca, nossa língua profira palavras de ânimo e de esperança, a fim de que sejamos um exemplo, um modelo em nós mesmos, que nos tornemos os professores, que possamos demonstrar a nossa gratidão e a nossa alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os benfeitores que nos assistem. E obrigado, sobretudo, ao nosso Pai Celestial, o Criador e provedor de todas as coisas. Assim seja. Então, nesse espírito de gratidão e de paz, que eu tenho a honra de apresentar esse amigo, esse que está sempre conosco aqui, sempre atendendo aos nossos convites, esse que também é comentarista lá no programa Visão Espírita, às quartas-feiras, que nos acompanha também há muitos anos, é professor aqui na casa, está à frente de diversas atividades, sobretudo nos cursos de mediunidade. Então, nós temos a honra de passar a palavra para o nosso amigo Alex Bonafini. Que você seja inspirado, meu amigo, e boa palestra. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. É com muita alegria, vocês não têm a noção que eu estou aqui novamente, depois de tanto tempo. Muita alegria. Por isso que eu gostaria de agradecer aos presentes, encarnados, desencarnados, aos ausentes, mas que pela rede virtual estão nos acompanhando. É muita alegria de estar aqui nessa casa bendita novamente. Muita alegria mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele pode parecer eminentemente científico, mas o interessante é que Jesus, a parte religiosa do Espiritismo, o Evangelho, ele pode permear todos os caminhos do Espiritismo, de tão grandiosa que é. Então eu vou citar Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, para começar esse tema tão interessante, intrigante e empolgante. Jesus estava na barca com seus discípulos no lago, que eles iam pescar, e Jesus adormece. Mas então começa o tempo a ficar revoltoso, as águas ameaçadoras, os ventos castigantes, e começa o perigo do barco virar, e os apóstolos estavam desesperados na embarcação. Quando tudo parecia que iria perecer, chamam Jesus, Pedro especificamente, e diz: mestre, iremos perecer. Jesus então se levanta com aquela calma de governador planetário, de o rei dos reis, literalmente, e ele cita o seguinte: homens de pouca fé. Ele se dirige, então, ao fenômeno da natureza e diz: pare. O vento se acalma, as águas se tranquilizam e tudo fica equilibrado no seu devido lugar. Os apóstolos, uns olham para os outros e dizem: quem é esse homem que manda nos eventos da natureza e elas se acalmam? Então eles começam a entender que não era um homem comum. Mas o mais interessante é que essa história, passaram-se mais de 2000 anos, e existem aqueles que acreditam que isso é uma alegoria, que não é um fato real. Mas será que, de fato, tudo não se acalmou? Será que Jesus não tinha a capacidade de dominar os elementos da natureza?
Então aí nós começamos a vislumbrar a ciência, que mal tinha noção sobre isso. Nós sabemos que com a evolução tecnológica que nós temos até hoje, com os satélites, com equipamentos meteorológicos, que até através de um smartphone a gente tem acesso ao tempo, se vai chover, se não vai, etc. Mas é impressionante, nós estamos no século XXI, é difícil acertar. Eles conseguem ver com os aparelhos que vão ter acúmulos, que vai chover. Nós aprendemos no ensino fundamental que a energia solar faz evaporar a água dos rios e mananciais, formam-se nuvens, quando se formam acúmulos, chove. Ué, mas se é assim, então, com tanto rio, com tanto mar, forma-se tanto nuvem e a nuvem fica lá, escura. Você fala, hoje vai chover, o tempo está escuro, não chove. Aí a previsão fala que vai chover. Segundo dia, não chove. Terceiro dia, não chove. Fica um mês sem chover, aquelas nuvens lá. De repente, cai, chove, 5 minutos, aí para. Ué, mas não ia chover hoje? E não chove. Então, vocês veem que nós não temos controle sobre isso. E mesmo a ciência acadêmica, ela não consegue explicar os fenômenos da natureza. Ah, porque tem terremoto onde tem placa tectônica, que tem placas. Onde é uma placa só, não tem. Mas tem um monte de lugar que tem placas tectônicas e não tem terremoto. Os maremotos, os tsunamis, as miríades de animais que fazem sua compensação no mundo. Se nós lermos, sempre que eu faço a palestra de Deus, que é intitulada Por que Deus diz não? Quando eu falo das provas científicas da existência de Deus, eu cito Cress Morrison, que o Divaldo também cita na palestra dele, mas eu li o livro. Eu não citei porque o Divaldo citou. O Divaldo conta, quando eu comecei no Espiritismo, achei empolgante, baixei o livro pela internet, chama-se 7 Maneiras pelo qual um cientista acredita em Deus, e Cress Morrison coloca que o salmão, quando ele está no período da desova, ele pode estar quilômetros de distância das águas tépidas, das águas específicas, com pH específico, da onde ele nasceu. O salmão volta para desovar aonde ele nasceu. E se você pegar e colocar esse salmão num afluente do rio aonde ele nasceu, ele não desova. Porque isso talvez seria prejudicial a ele ter os seus filhotes. Se nós vermos a borboleta monarca é uma prova da reencarnação, porque é um ser tão fantástico que a borboleta monarca, ela viaja do Canadá e vai até o México, no período de frio, não é? Ela viaja 2 meses, 2 meses, é uma atividade migratória das maiores que tem na face da Terra. E ela volta, depois que termina o frio, ela volta para o Canadá. Mas não é a borboleta que foi até lá que volta, é a 4ª geração dela, porque ela morre no meio do caminho, aí os filhotes continuam o caminho, e vai e volta a 4ª geração. Óbvio que isso, existe um médico e orador espírita chamado Décio Andoli, que ele escreveu um livro sobre reencarnação, citando a borboleta monarca, que é um ser fantástico da face da Terra. Que ela traz, na sua alma, os descendentes trazem aquele conhecimento que foi adquirido, não é? Que são os mesmos que estão fazendo aquele trajeto. Mas aí nós perguntamos, será que é só isso? Será que esses seres têm inteligência e raciocínio para saber por que eles têm que fazer isso? Instintivamente eles sabem o que tem que fazer. Mas será que eles têm tanto raciocínio assim? Será que não existe alguém guiando esse grupo para que eles possam fazer o caminho que seja necessário, a evolução das espécies, o seu desenvolvimento, a sua propagação? Aí nós flagramos Kardec, que veio modificar os anais da ciência, com o seu conhecimento, com a sua grandeza, e ele dedica as questões 536 e 540, mais o capítulo de lei de destruição das leis morais, que é o 3º livro, o Livro dos Espíritos, que fala, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Ué, mas os espíritos agem sobre os fenômenos da natureza? Então a gente tem que voltar na questão 459, quando Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
Os espíritos respondem, muito mais que imaginais, de regra são eles que vos dirigem. Então, pera um pouco. Eu tenho meu anjo da guarda, meu espírito protetor. Ele me guia, muitas vezes ele me conduz. Ou até me dirige, dependendo do meu livre-arbítrio limitado. Porque os povos menos esclarecidos são mais dirigidos do que têm escolha para definir ou não. Porque os espíritos nos conduzem para tomar decisões e seguir caminhos melhores. Agora, se eles nos guiam, que somos os seres inteligentes da criação, eles não vão guiar tudo. Será que a natureza estará situada numa equivalência de acaso para funcionar? Será que o mundo estaria funcionando ao acaso, sendo que nós temos tantos espíritos de escola para determinar o seu destino e o seu encaminhamento? Então, muito se pensou que tudo acontecia ao acaso, alhures. A vontade do homem? A vontade do homem, porque nós não temos essa capacidade. Mas e a vontade de Deus? Não fora dito no passado que não cai um fio de cabelo sem que Deus o queira? E parece ser uma alegoria, né? Mas não é bem assim. Deus comanda tudo. Como? Utilizando as suas leis. E utilizando os seus agentes. Tanto é que Kardec pergunta, são devidos a causas fortuitas? Ou ao contrário, tem todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E os espíritos respondem, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Fechou a questão. Nada acontece sem a permissão de Deus. Opa, então peraí. Então, alguém comanda esses fenômenos? Sim, alguém comanda. Aí Kardec vai e pergunta para os espíritos, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Aí a gente lembra de Jesus, acalmando a tempestade. E os espíritos respondem, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Todos os graus. É por isso que a leitura das obras básicas, especificamente do livro dos Espíritos, tem que ser uma leitura aprofundada. Tem que ser uma leitura... Cara, tá dando um retorno aqui no vídeo. Então, é por isso que a gente tem que verificar, não só ler o material, você tem que se aprofundar, fazer grupos de estudos para prestar atenção em detalhes. Muitas vezes as pessoas querem ler correndo, ler superficialmente, e não entendem esses detalhes. Agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, para a gente entender isso, a gente está começando a chegar em outras questões do livro do Espírito. Mas quem são esses espíritos, então, que comandam a natureza? Se estão em todos os graus, não são só os espíritos superiores. Então, existem espíritos inferiores ou atrasados, não é? Então, Kardec começa a falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Ele faz ainda uma pergunta interessante. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí os espíritos respondem que foram ou que serão. Ah, mas que resposta é essa, gente? Como que foram ou que serão? Tem gente que fala, não entendi nada, e passa essa questão. Não, nós temos que entender o que eles estão querendo dizer. Que foram ou que serão? Não entendemos muito bem, mas tá bom. Aí ele pergunta no item A dessa questão. Pertencem esses espíritos
as ordens superiores ou as inferiores da hierarquia espírita? Que ele quis saber. É espírito superior ou é inferior que faz isso? E aí ele começa a desvendar. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, peraí. Então, o que executa algo material é de ordem inferior, mas os que mandam é de ordem superior. Então, já começa a deslumbrar uma visão na nossa mente. Aí é a pergunta taxativa. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Os espíritos respondem, reúnem-se em massas inumeráveis. Então a gente começa a entender que quando acontece uma tempestade muito grande, são vários espíritos que estão conduzindo os elementos para que aconteçam. Lembra dos índios nas tribos que oravam ao Deus Sol, a deusa Lua, ao Deus das chuvas para que chovessem, o cacique fazia? Talvez ele não tivesse tão errado para fazer esse pedido. Talvez ele quisesse se dirigir a uma entidade que controlasse isso, será? Então, quando falou lá sobre que foram ou que serão, e de que escalas dos mundos, a gente tem que fazer uma coisa, que muito espírita não faz. Página 80, Livro dos Espíritos, Escala Espírita. As pessoas leem superficialmente e não prestam atenção. Na classe, a terceira classe, que são dos espíritos imperfeitos, que nós estamos incluídos, existe os espíritos levianos. Prestem atenção no que Kardec escreve da classe dos espíritos levianos. São ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. São chamados espíritos batedores. Metem-se em tudo, e tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenas contrariedades e pequenos prazeres, em fazer intrigas e maliciosamente induzir em erro por mistificações e por espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos e trasgos. Alguém leu isso no Livro dos Espíritos? Que ele fala sobre duendes, gnomos e trasgos? Oh, que horror falar sobre isso. Kardec falou, 1857. Estão sob a dependência de espíritos superiores que os empregam muitas vezes como nós fazemos com os criados. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza. Apreendem as singularidades e os ridículos que exprimem em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, fazem-no mais por malícia que por maldade. E aí nós chegamos na Madame Blavatsky, da Teosofia, que chamou esses seres de elementais, que são os responsáveis pela condução da natureza. Por isso é que quando perguntou se eles formavam uma classe específica no mundo dos espíritos, fala que foram ou que serão encarnados. Por quê? Porque aí a gente tem que entrar na evolução anímica. Muitos espíritas não sabem que nós não fomos criados espíritos para ser seres humanos. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Mas vamos colocar simples e ignorante um filme vazio, sem nada. O ser sem nada. Uma pedra bruta pronta a ser moldada. Com as reencarnações e com a evolução, nós vamos passando por todos os reinos da natureza, até chegarmos a ser homens, e depois de homens nós vamos evoluindo até chegar ao nível da angelitude, que é da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente é de Deus. Então nós vamos evoluindo. Só que do salto, um salto quântico, um salto evolutivo,
que foi chamado no passado de o elo perdido. Tinha até um seriado sobre isso no passado, o elo perdido. Qual é o elo do reino dos animais para o reino humano? Existe um elo aí que não se explica. Então você sai do macacoide para o humanoide, assim, do nada. E os outros planetas, como funciona? Aí nós vemos na Revista Espírita, a Comunicação de Espíritos Superiores, falando que em Júpiter nós temos os espíritos que são os humanos, que lá é um planeta feliz, evoluído, que os homens, tudo que eles fazem é mental, que eles flutuam, não caminham, e que os espíritos que fazem o trabalho braçal são os animais com corpo de humano. A cabeça de um animal, de um urso, de um leão, de um cachorro, mas o corpo é de um homem, um braço mais destacado. Porque são os animais mais evoluídos que são os que praticam os efeitos materiais, que é como Kardec explicou aqui. Aí nós verificamos, através de diversas obras, que esse elo, o avanço da parte material, a parte animal para a parte humana, acontece no mundo espiritual com os elementais, que são seres que são uma transição do animal para o humano. É por isso que quando eles são vistos pelos videntes, e foi visto em todos os tempos, ele tem uma forma, uma morfologia meio híbrida, entre animal e homem, fora sua aura, que modifica a sua visão, parecendo ter asas, parecendo ter um monte de coisa. Porque eles são intermediários. Tanto é que o espírito Viana de Carvalho diz o seguinte, na obra Atualidade do Pensamento Espírita. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Os elementais encontram-se em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera das águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. A forma desses seres é muito variada, mas quase sempre aproximada da forma humana. O rosto é pouco visível, ofuscado quase sempre pelo resplendor energético colorido que o envolve. Os centros de força, que no ser humano são separados, nos elementais se juntam, se confundem, se somam, formando um núcleo global refulgente, do qual fluem inúmeras correntes e ondulações de energias coloridas, tomando formas de asas, braços, cabeças e etc. Aí o vidente vê e confunde a forma desses seres híbridos, de transição, de uma fase para outra. Já o excelentíssimo Herculano Pires, na excelente obra, excelente, todos deveriam ler, O Centro Espírita, cita o seguinte: os fisiólogos gregos sabiam disso. E quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo, em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção na Terra, desde os simples elementais, ainda evolução para a condição humana, até os espíritos superiores próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. Tem só isso? Não, tem mais. Aí nós entramos nas obras de André Luiz, que o pessoal lê, desabalada a carreira do começo ao fim, e não presta atenção em detalhes. Nosso Lar, capítulo 50, página 279. O que acontece? André Luiz, depois de passar pelas suas dificuldades, ele volta para visitar a sua casa. Descobre que sua esposa estava casada novamente. Ele fica revoltado. Se desequilibra, mas depois ele volta ao equilíbrio normal. E ele está com Narcisa, que ensinou ele a trabalhar e fazer o seu trabalho de enfermeiro no mundo espiritual. E ele vê que o marido da sua esposa, vejam só que altruísmo desse homem, hein? Ele estava morrendo de raiva por ter sido substituído. Mas ele utilizou a sua fé e o seu amor
cristão, ele volta atrás e vê que ele está morrendo. E pede ajuda para Narcisa para tratá-la, porque imagina, a mulher perdeu o segundo marido, já tinha perdido o primeiro, ia perder o segundo. Se acabar com ela e com os filhos. Narcisa fala, vamos à natureza, para buscar os elementos para fazer um remédio para ele. Aí diz o seguinte, chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E aí tem um mistério por detrás aí. Quando diz, são 8 entidades espirituais, não é? Que ele não podia compreender. Em realidade, não era assim que ia ser psicografado. Ia ser colocado detalhes. Mas quando o Chico começa a psicografar, porque o médium é assim, ele tem participação na psicografia, ele começa a ficar com a mente abilolada. Porque o Chico, quando ele psicografava, Emmanuel algumas vezes plasmava a imagem. E o Chico não começou a não concordar com o André Luiz com aquilo que era descrito, porque ele achava que era uma fantasia. Era demais para aquela cabeça entender aquelas coisas naquela época, como é hoje para muita gente. Aí André Luiz falou, então tá bom, conversou com o Emmanuel, então vamos falar por cima do assunto. Não vamos especificar. Porque se você que é o médium não está sendo capaz de entender esse assunto, quanto mais as pessoas que vão ler a obra. E quando o nosso lar aparece no meio espírita, causa um alvoroço. Imagina, a cidade no mundo espiritual, aeróbus, computador, como que eles conversavam e etc. Achava uma loucura. Mas essas entidades são os elementais. Que o André Luiz viu e ficou, nossa, mas existe isso? É, existe. É um termo que Madame Blavatsky utilizou. Mas são os espíritos da natureza, esses espíritos intermediários. E aí, como se não bastasse, nós vemos em Os Mensageiros, capítulo 41, página 216. Nas vizinhanças via-se grande quantidade de trabalhadores desencarnados que prestam serviços aos reinos inferiores da natureza, preparando-se assim para novas encarnações no mundo. Mais uma citação. Na obra Libertação, averiguamos o seguinte. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam, falando da zona purgatorial do umbral. E animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformaram em duendes. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Não é nem animal, nem homem. É uma transição subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Infraterrestre. Então, ele viu diversos na zona purgatorial do umbral desses espíritos lá, se movimentando. E, finalmente, quando a gente lê o Evolução em Dois Mundos, fala lá. Numes familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizados à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. Então, nós podemos observar que o mundo não está a lures. Que os espíritos superiores, sim, os espíritos superiores, comandam esses espíritos inferiores, ligados à natureza, para controlar os fenômenos meteorológicos. Aí eu me lembro da Umbanda,
quando tem os santos. Existe um especificamente que eu me lembro muito bem, que era Ossan, que era o deus das folhas, que todas as vezes que tinha um filho de Ossan, porque cada trabalhador da Umbanda tem um pai de cabeça, ou uma mãe de cabeça, que é um espírito específico. E no caso, o filho de Ossan, ele é um médium de cura na Umbanda, porque Ossan trabalha com a natureza, com as folhas. Será que Ossan não é um desses espíritos que age sobre a natureza, como Narcisa levou André Luiz para pegar os elementos das folhas, para poder levar esse elemento para a água do moribundo, do marido da esposa, e fazê-lo se curar no dia seguinte? Aí que nós começamos a pensar que esses seres, eles estão em todos os espaços, dirigindo os fenômenos, que eles não acontecem à toa. Aí nós nos perguntamos, mas por que muitas vezes o homem é prejudicado nessas situações? Kardec também tem uma pergunta a respeito disso. Porque nós achamos que os fenômenos são para os homens, mas não é bem assim que funciona. Os fenômenos, eles acontecem para que as coisas se harmonizem, para que as coisas se equilibrem. O homem tem como ponto fatídico para que as coisas aconteçam? Tem. Tanto é que objetivam sempre o homem esses fenômenos, porque a gente acha que é para a gente, especificamente para a gente. Eles dizem, às vezes tem como imediata razão de ser o homem, mas também é frequente terem, por único motivo, restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, antes de pensar no homem, no bem-estar do homem, que talvez o homem não pense nesse bem-estar, os espíritos, quando vão movimentar os fenômenos da natureza para eles acontecerem, eles verificam o equilíbrio das forças naturais da Terra. Mas, muitas vezes, para equilibrar as forças da natureza, nós vamos sofrer as consequências. Por quê? Porque nós, os homens, que achamos que tudo que é feito para a gente, porque nós temos egocentrismo, nós destruímos tudo. Nós desmatamos, nós queimamos, nós poluímos, nós infectamos, jogamos lixo em todo quanto é lugar, fazemos tudo de forma desequilibrada com a natureza. E se dependesse apenas da atitude do ser humano, nós viveríamos num deserto, como do filme do Mad Max. Seria tudo deserto, não teria água. Mas graças a Deus que nós temos seres controlando a natureza. Mas para eles equilibrarem as forças que nós desequilibramos, acaba sendo desequilibrada. Daí vem a lei de destruição. Algo que está desequilibrado, destrutivo, quando eles vão agir sobre os fenômenos para equilibrar, vai causar o quê? Vai causar um alvoroço, vai ter inundação num lugar, inundação no outro, terremoto, agitação, fortes tempestades, porque estava desequilibrado. Até voltar ao equilíbrio, vocês já pegaram uma casa para reformar? Você fala, vou gastar 5 mil para reformar. Tá tudo certo. Quando você vai ver no final das contas que ia demorar 15 dias, demora 3 meses, você gastou 15 mil, porque você mexeu e mexeu com tudo e teve que destruir algumas coisas para construir outras. Não é assim, gente? Funciona? É assim que funciona. Eu passei por uma reforma no passado, Jesus amado, eu achei que eu ia morrer. Nunca mais. Muitas vezes é mais fácil se derrubar e fazer novo do que reformar. E os espíritos constantemente estão reformando a Terra. Por isso esses fenômenos assim acontecem. Por isso que tudo se forma dessa natureza. Aí nós nos perguntamos, os raios, os trovões, as ventanias, que destelham casas, que quebram árvores. Por que é uma razão de ser disso acontecer? Porque se não fossem esses temporais, essas ventanias, esses raios, esses trovões, o gás, o ar da atmosfera que nós respiramos estaria insalubre e nós morreríamos. E André Luiz nos traz a explicação de que no mundo espiritual, no umbral, de tempos em tempos caem raios.
no solo do umbral, no solo materializado do pensamento, causando tamanho estrondo para ter o efeito magnético de dissipar as formas pensamento negativas que lá tem. Porque senão os espíritos que estão no umbral se regenerando para poder ir para as colônias, eles enlouqueceriam. Enlouqueceriam. Eles chamam isso no umbral de fogo purificador. Aí nós pensamos, e na Terra, os raios não têm essa função também? Tem. Quando começa a ter muita forma pensamento negativo, ter acúmulo de pensamentos inferiores, quando vem as fortes tempestades, os raios, e dão aqueles estrondos, faz uma limpeza dessas formas pensamento que estão na atmosfera da Terra. Tanto que vocês podem prestar atenção, quando passa uma tempestade, uma chuva, o clima ameniza, você fica mais calmo, porque senão nós enlouqueceríamos e morreríamos. Então, tudo tem sua razão de ser. Aí muitos podem perguntar, mas os que morrem? Por exemplo, no tsunami de Sumatra, na Indonésia, em 2004, foram mais de 230 mil mortos. Se os espíritos comandam os fenômenos da natureza, por que aquilo aconteceu? Porque aquilo teve um efeito moral da atitude das pessoas que moravam na Indonésia. Se nós lermos o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai explicar que naquelas terras estavam tendo durante décadas casos de prostituição infantil, prostituição aos cântaros. As mulheres daquele local eram tratadas como objetos. Vinham os turistas e faziam o que queriam naquele local. Era um Sodoma e Gomorra, aquela parte. Isso, essa energia vai influenciando nas forças naturais da Terra. Até que vem aquele tsunami como um efeito disso. Mas por que morreram 230 mil? Porque aquelas pessoas eram para morrer naquele momento. Aí perguntamos, por que morrem as pessoas no período da pandemia do Covid? Porque essas pessoas eram para ter morrido nesse momento. Fosse de Covid, fosse de infarto, fosse de pneumonia, fosse do que fosse. Nós temos um período para nascer e outro para morrer. Aproximadamente. Ah, mas foram 230 mil. Alguém já calculou quantas pessoas morrem todos os dias no mundo, separados em lugares distantes? Dá muito mais que isso. Mas quando você junta, parece ser um absurdo. Porque nós estamos fadados à lei de ação e reação. Causa e efeito. E muitas vezes existem as mortes coletivas que são devidas a provações coletivas. E aí une-se o fenômeno natural com as necessidades reencarnacionistas dos espíritos, unindo o útil ao agradável, porque somente a veste que se perde, porque o espírito chega no mundo espiritual vivíssimo, muito mais vivo que a gente, e aquele progresso que iria demorar 500 anos num povo, demora 50. Porque Deus quer que tantos mundos evoluam, como as pessoas quitem logo as suas dívidas. Quitem logo as suas dívidas. Então, quando nós passamos por um período bem difícil da nossa vida, é que a gente está quitando a nossa dívida. E se a gente vier desencarnar nesse período, faz parte da nossa aprovação ou da nossa expiação. O bom de tudo, de ser espírita, é de saber que a vida continua. E que esses espíritos assim agem é para equilibrar uma situação que a gente desequilibrou. Mas nós não podemos pensar também que toda hora, sabendo que os espíritos controlam os fenômenos da natureza, eu quero ir para a praia nesse final de semana. Ah, choveu todos esses dias. Tomara que não chova. Aí a pessoa faz prece, reza, espíritos, não chova. Chega, pisa na praia, cai chuva todos os dias que lá estão. Mas também só choveu porque eu vim para a praia. A gente não fala assim. Só choveu porque eu tinha que reformar minha casa. Só choveu porque eu tinha um compromisso. Ah, é verdade, eu sou responsável pelo mal de 1 milhão de pessoas. Nós precisamos parar de ser tão egocêntricos dessa forma e aceitar os fenômenos que acontecem e ajudar que a Terra funcione de forma equilibrada. Ajudar de forma amorosa. Vejam o que está acontecendo no Mato Grosso, no Amazonas, as queimadas, que nós sabemos que tem ação humana.
para que a pecuária se desenvolva, para que muitas ações se desenvolvam, e não se tomam medidas, estão se destruindo partes naturais. E quando os espíritos tiverem que mandar uma chuva para apagar tudo aquilo lá, será que não vai causar um alagamento? Não vai causar mortes? Que já estava causando na Austrália? Quando nós agimos utilizando de bombas, de efeitos bacteriológicos, efeitos de venenos que os governos utilizam, que muitas pessoas utilizam para matar os seus inimigos, será que tantas guerras não modificam os efeitos da natureza? Não modificam sua situação? E depois os espíritos têm que vir resgatando os destroços que nós deixamos para equilibrar, provocando muita coisa. Aí a gente fala que, porque a rua do Porto lá toda vez inunda, toda vez o pessoal fica desabrigado, toda vez sofre. Então os espíritos não deviam fazer chover desse jeito. Primeiro lugar, que aquelas casas construídas lá são ilegais todas. Segundo a lei, perto de rio, tem que ser construído casa a 500 metros de distância. 5 quarteirões. Tem 5 quarteirões as casas construídas lá? Não tem, né, gente? Então foi construído fora da lei. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, os barracos ficam no morro, que tem desabamento, morre todo mundo. A culpa de Deus porque choveu. Não, a culpa é do homem que construiu uma casa sobre areia, como Jesus teria dito. Num local impeditivo que poderia ocasionar esse problema. Então os espíritos erraram em fazer chover. Não, os homens que erraram em fazer ilegalidades. E nós colhemos todas essas dificuldades. Por isso que a gente tem que separar o que é responsabilidade do homem, o que é responsabilidade dos espíritos. Mas nunca pensemos que as coisas estão ao acaso acontecendo no mundo. Imagina quando Jesus disse, pare. Ele não mandou no fenômeno direto. Ele agiu sobre aqueles que os controlavam, porque ele é um espírito superior, e os que controlavam fizeram o fenômeno parar. É assim que acontece. Porque existe ordem no caos. Porque existe alguém comandando tudo. Segundo a mitologia grega, eram os deuses. Não são deuses. Com poderes infindáveis. São espíritos que são ministros de Deus para a realização de suas vontades na face da terra. É a mesma coisa quando nós falamos em bruxas, gente. As bruxas existiram? Depende do conceito que você tem. As bruxas e os bruxos nada mais é do que médiuns, mal compreendidos, que tinham capacidades mediúnicas de agir sobre a natureza. Agindo sobre a gente, agindo sobre o meio, está agindo sobre a natureza. E eram considerados bruxos porque eles não eram compreendidos. E ainda hoje tem muitas pessoas que seguem esse pensamento da bruxaria, da feitiçaria. Por quê? Porque realizam a magia negra. E fazem de acordo com o que foi apregoado no passado, procurando fazer o mal. Porque eles são intermediários de espíritos inferiores para ganhar dinheiro, para obter benefícios e para prejudicar o próximo. Ainda tem pessoas que seguem isso. Mas de bruxa e feiticeiro não existe. Existem médiums. Médiums e mediunidade. Assim como nós podemos dar o nome de duende, fada, gnomo, etc., eles são espíritos infraterrestres, subhumanos, em processo de evolução. Por isso que foram encarnados como animais, ou que serão, numa futura reencarnação, como homens. É isso que os espíritos quiseram dizer. É essa transição. Porque tudo tem um objetivo na Terra. Tudo tem uma razão de ser. Tanto que na questão 540, os espíritos falam o seguinte: depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Evolução anímica. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Que o Pai nos abençoe, nos ilumine e nos oriente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Vamos então, descruzando braços e pernas.
ajustando a coluna de uma forma que ela fique reta, mas não rígida. Preste atenção ao seu corpo todo e feche os olhos. Preste atenção em sua respiração. Inspire profundamente e sopre o ar para fora do corpo. À medida que vai inspirando e soprando o ar, sinta o corpo ir relaxando aos poucos, sem pressa, inspirando e soltando o ar bem devagar. Mais uma vez, inspire, sinta o corpo relaxando, solte bem devagar o ar para fora do corpo. Visualize bem em sua frente um jardim. Borboletas deslizam de um lado ao outro e elas são inúmeras e muito coloridas. Inspire, sinta o cheiro de grama recém-aparada, formando à sua frente um tapete natural. Sinta o vento, a brisa que toca seu corpo, acalmando, tranquilizando. Sinta a temperatura do sol morno e agradável. Ouça os sons dos passarinhos anunciando a sua chegada. Observe as árvores de todos os tamanhos e as flores no centro. Observe que foram colocadas ali por mãos habilidosas. As cores e o perfume chegam até você. Inspire e escolha um lugar para se sentar e receber as vibrações que chegam até você do alto. Inspire e solte. Assim, nessa nova condição, relaxado, tranquilo, eleve o seu pensamento a Deus e peça: Senhor, aqui nesta tarde, profunda e calma, tudo é paz e serenidade. Neste momento, então, estou sempre preparado para receber as bênçãos que são emanadas do alto. Como mendigo que somos da tua misericórdia, pedimos o amparo e a proteção. Pedimos que os intentos necessários para a nossa sobrevivência cheguem com facilidade, de acordo com o nosso merecimento. Pedimos que a saúde esteja sempre em harmonia com os meus pensamentos e ações. Mas também peço por meus familiares, de que cada um receba de acordo com o que lhe é devido. Assim, nessa nova condição, sentindo-se profundamente sereno e calmo,
Vamos iniciar o nosso caminho de volta, inspirando, deixando para trás o topo do jardim, o som dos pássaros, o brilho do sol, as borboletas voando, a verde grama cheia de vegetação. Inspirando, sentindo profunda paz. Cada um ao seu tempo, volta a prestar atenção ao corpo todo. E lentamente, movimenta os pés, as mãos, sentindo-se renovado e em paz. Profunda paz. Boa tarde a todos. Eu peço então, por gentileza, que me acompanhem na prece de encerramento. Vamos continuar de pensamentos e sentimentos elevados até o alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, nessa casa de amor, de trabalho, que sempre tão bem nos acolhe. É tão bom estarmos aqui reunidos, unidos em pensamento e bons sentimentos. Também aqueles que estão em seus lares nos acompanhando. Vamos também agradecer aos bons amigos espirituais, que sempre com muita bondade nos acompanham, nos assistem. E nós, que possamos compartilhar tudo aquilo que de bom recebemos e nos esforçarmos na construção de uma semana de muita paz, de muito amor. Muito obrigado e que assim seja. Vamos em paz, que possamos aproveitar os ensinamentos aqui trazidos, lembrando que podemos ser bons homens, boas mulheres, boas crianças, bons pais, bons irmãos, bons filhos, que façamos brilhar a nossa luz e até o nosso próximo encontro, que Jesus os acompanhe.